A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor. Foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Está derrotado todo o mal em nome de Jesus. Está destruído tudo aquilo que não é de Deus. Está liberado o caminho para você poder seguir. Está derrotado todo o mal em nome de Jesus. Está derrotado todo o mal em nome de Jesus. Está destruído tudo aquilo que não é de Deus. Está liberado um caminho para você poder seguir. Está derrotado todo o mal em nome de Jesus. Está destruído tudo aquilo que não é do Senhor. Está amarrado o inimigo que só quer tentar você. Está liberado o caminho para você poder seguir. Está derrotado todo o mal em nome do Senhor Jesus. Está derrotado todo o mal em nome de Jesus. Creia nesta noite. Está destruído tudo aquilo que não é de Deus. Está liberado o caminho para você poder seguir. Está derrotado todo o mal em nome de Jesus. Está destruído tudo aquilo que não é do Senhor. Está amarrado o inimigo que só quer tentar você. Está liberado o caminho para você poder seguir. Está derrotado todo o mal em nome do Senhor Jesus. Está amarrado, está derrotado, está destruído, está amarrado, está derrotado, está destruído, está destruído tudo aquilo que não é do Senhor. Está amarrado o inimigo que só quer tentar você. Está liberado o caminho para você poder seguir. Está derrotado todo o mal em nome do Senhor Jesus. Está amarrado. Você pode cantar. Está derrotado. Está destruído. Está amarrado. Está derrotado. Está destruído. Está destruído tudo aquilo que não é do Senhor. Está amarrado
derrotado todo mal, em nome do Senhor Jesus. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crer, vitória lhes dará, também real poder, que gozo lhe dará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor, em glória e poder Jesus regressará, seus servos hão de ouvir, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Exige Jesus a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Glória. Naquela cruz do meio, o meu Senhor morria como uma luz se apagando, pois quando Cristo expirou, o mundo inteiro escureceu, a esperança se acabou. Jesus morreu.
a sua mãe se lamentava, os seus irmãos também choravam, e os discípulos olhavam, e entre eles comentavam: ó, quanto Cristo nos amou, agora tudo se acabou. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. Aleluia! Levante as suas mãos e adore aquele que vive. A sua mãe se lamentava, os seus irmãos também choravam, e os discípulos olhavam, e entre eles comentavam: ó, quanto Cristo nos amou, agora tudo se acabou. Jesus morreu. Mas tem uma notícia pra você, meu irmão. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos.
Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14h30. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17h30. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Aleluia, Santo, Santo. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. A igreja vai caminhando, lutando e vencendo as forças do mal. Deixa de lado a tristeza, esquece os problemas e vive sorrindo. O mundo oferece dinheiro, prazeres e fama para tentar nos levar, mas o crente não se deixa enganar. Ele vem à igreja
igreja e começa a cantar. Aleluia. Cante, cante. Cristo está vivo. Proclame esta verdade. Aleluia. Ele é tudo que eu preciso. Outra vez cante com alegria. Aleluia. Aleluia. Cristo está vivo. Aleluia. Aleluia. Ele é tudo que eu preciso. Oh, aleluia. Aleluia. Rabacanta, rabaxaia. Se o mundo oferece prazeres, Jesus oferece a paz que é real. Se o mundo oferece riqueza e sua glória, Jesus nos dá vida eterna. Nada consegue tirar e nem separar o cristão de Jesus. Por quê? Porque Cristo já ressuscitou e está em nossa frente, dando-nos proteção. Aleluia. Aleluia, vamos ficar de pé, igreja. Aleluia. Tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Oh, A aleluia. igreja. Aleluia. Tu és tudo que precisamos, Pai. Aleluia. Isso tudo que a tua igreja precisa. Forte. Aleluia. Proclame. Cristo está vivo. Aleluia. Aleluia. Ele é tudo que eu preciso. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor.
ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Ergo as tuas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, mas ressuscitou. Você pode adorar ao Senhor. Mas ressuscitou. Ele está vivo em nosso meio. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo Oi, pé, igreja! ao Cristo Nos colocamos que em pé. venceu. Cordeiro de Deus, Há uma glória de Deus aqui, igreja. por mim, mas ressuscitou. Ele vive, ele vive. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Cansado de lutar, está sem forças pra seguir. E dizes, não vou conseguir. Olho pra mim e vejo nos meus membros a lei de que o pecado habita em mim. E não bastasse isso, tem a força do mundo me empurrando para transgredir. E além de tudo, ao inimigo
especialista em acusar, dizendo ao meu ouvido: é impossível, não adianta nem você tentar. Mas descerá sobre ti o Espírito Santo, como na manhã o sol começa a brilhar, e se vê a sua luz em cada canto, assim sua graça te fará lutar, e as paixões mundanas tu renegarás. Aleluia, mais uma vez. Cansado de lutar está, sem forças pra seguir, e pensas, não vou conseguir. Olho pra mim e vejo nos meus membros a lei de que o pecado habita em mim. E não bastasse isso, tem a força do mundo me empurrando para transgredir. E além de tudo, tem um inimigo especialista em acusar, falando ao meu ouvido: é impossível, não adianta nem você tentar. Mas descerá sobre ti o Espírito Santo, como na manhã o sol começa a brilhar, e se vê a sua luz em cada canto, sim, sua graça te fará lutar, e as paixões mundanas tu renegarás, 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 e as paixões mundanas tu renegarás. Como um guerreiro tu irás lutar, pelo Espírito Santo tu irás lutar, e as paixões mundanas tu renegarás, e as paixões mundanas tu renegarás. A sua graça te fará orar, a sua graça te levará a jejuar, e o poder do Espírito te encherá, e as paixões mundanas tu renegarás, e as paixões mundanas tu renegarás. Como um guerreiro tu irás lutar, pelo Santo Espírito irás lutar, e as paixões mundanas tu renegarás, e as paixões mundanas tu renegarás.
invadir o impossível, é ver o invisível se tornar real, é tocar o céu com a voz e saber que a chave da vitória está na oração. Se orar, o céu se abrirá. Se orar, o mal se desfaz. Permaneceremos em oração e os muros cairão. Se orar, milagres acontecerão. Se orar, montanhas se moverão. Orar será nossa paixão, firmes em Deus, seguindo sua direção. Paixão, orar, orar com toda paixão, orar, orar com toda paixão, orar, orar com toda paixão. Impossível é ver o invisível se tornar real, é tocar o céu com a voz e saber que a chave da vitória está na oração. Se orar, o céu se abrirá. Se orar, o mal se desfaz. Permaneceremos em oração. Se orar, milagres acontecerão. Se orar, montanhas se moverão. Orar será nossa paixão, firmes em Deus, seguindo sua direção. Orar, orar com toda paixão. Paixão. Diga isto. Orar, orar com toda paixão. Orar, orar com toda paixão. Se orar, o céu se abrirá. Se orar, o mal se desfaz. Permaneceremos em oração e os muros cairão. Se orar, milagres acontecerão. Se orar, montanhas se moverão. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos colocar de pé. Vamos louvar. Aleluia. Orar, orar com toda paixão. Orar, orar com toda paixão. Paixão, orar.
soldados de Jesus tem aqui nesta noite. Aleluia. Ele vai derramar o bálsamo sobre a tua vida nesta noite, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei. Forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Oh, aleluia. Olha, cante conosco. Verta o bálsamo
bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. Diga esta noite: o pão partiremos, sim, aleluia, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. o engano do pecado me atrai e as paixões mundanas querem me prender. Eu me lembro das feridas de Jesus. Seu sangue me purifica e me faz vencer. Graça me educa a renegar as paixões mundanas, o desejo de pecar. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Você pode glorificar ao Senhor que está neste lugar. Aleluia. Bem sucede quem a lei de Deus obedece, pois sua palavra é o padrão a seguir. Se olho para a luz da sua verdade, minha alma se rende, desejo servir. A graça me educa a renegar as paixões mundanas, o desejo de pecar. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. A vitória nós encontramos em Jesus. Aleluia. A razão da minha fé é sua palavra. Minha comunhão é ser um com o Senhor. Se eu guardar até o fim minha confiança, sou participante de Cristo, meu Salvador. A graça me educa a renegar as paixões mundanas, o desejo de pecar. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Glorificamos
compromisso é com seu sangue que me transforma e me conduz. A graça me educa a renegar as paixões mundanas, o desejo de pecar. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Eu levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. É só tua graça, Senhor. Graça sobre graça. Me educa a renegar as paixões mundanas, o desejo de pecar. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Encontramos vitória em Jesus. Vitória em Jesus. Aleluia. A vitória está em Jesus. Eu levo na cruz e que a vitória em Jesus. Diga graça. Me educa a renegar as paixões mundanas, o desejo de pecar. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Glória a Deus, quero saudar a amada igreja, na paz de Jesus, saudar o pastor Jacob, que é o nosso pastor presidente, interino, também demais pastores, com a paz de Jesus. É uma grande responsabilidade estarmos aqui, não é fácil, mas nós temos que obedecer à voz de Deus. Então estamos aqui para também receber algo da parte do Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Já sentimos fortemente a presença do Senhor, desde o início do culto. Deus está presente, Deus está fazendo milagres, e se você veio buscar algo da parte do Senhor, você vai receber nesta noite, amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Diz a palavra do Senhor: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, quando Deus aqui se apresenta dizendo que Ele é o Alfa, então Ele é o princípio, Ele é o início, Ele é o primeiro e a última, o último, ou seja, é a primeira e última letra do alfabeto grego, Então Deus se pronuncia como sendo o primeiro e o último, o Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, nós temos como compromisso o nosso ministério, o Ministério Restauração. Nós podemos observar
que um dos principais requisitos para nós ter uma comunhão com o Senhor é através da oração, através de um compromisso de oração. Nós temos bastante incentivos da parte do nosso pastor-presidente, da mesa diretora, de todos os pastores, para que a igreja ore a Deus, para que a igreja busque o Senhor. E nesta oração, meus irmãos, que é entrar na despensa do nosso Deus, existe uma chave, né? Esta chave, então, é a oração. E a oração, meus irmãos, ela tem que acompanhar um verbo que nós, quando nós entendemos verdadeiramente essa intimidade com o Senhor, de conhecer a Deus, nós vamos acrescentar um verbo, e muito importante, que através do Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, não enxergamos, mas a convicção que vamos receber algo da parte de Deus. E Hebreus 11, versículo 6 diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, né? Então a fé também, se alguém chegou aqui nesta noite e talvez não tenha essa fé, a Bíblia também fala que esta fé é um dom de Deus, e é Deus que dá. Então, se nós pedirmos a Deus, Ele vai dar esta fé para nós. Porque esta fé que o Senhor quer dar para nós, é a fé, meus irmãos, que junto com a oração, nós acrescentamos aí, a partir daí, o verbo de conversar com Deus. Nós começamos a conversar com o Senhor. E quando nós começamos a conversar com Deus, nós temos o interesse de nós estarmos a só em alguns momentos para conversar com Deus, para falar com Deus. Nós queremos ter aquele momento especial para chegar na presença do Senhor. Porque nós sabemos, meus irmãos, que sem falar com Deus, sem conversar com Deus, a nossa vida, ela já não é mais, ela já não se torna mais a mesma vida, né? Quando nós andávamos lá no mundo, que nós não entendíamos do que é servir a Deus, nós não compreendíamos o que é estar na presença de Deus, e nós, então, quando se aproximamos da igreja e tivemos um encontro com o Senhor, nós recebemos Deus na nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo sobre nós, sobre o nosso templo, esse vaso, né, que é o templo do Espírito Santo. E a partir daí, nós sentimos uma necessidade muito importante de conversar com Deus, de chegar na presença de Deus. Porque chegar na presença de Deus, meus irmãos, é esta chave tão importante que a Bíblia nos apresenta, que é a oração, que é algo de vida para nós, né? Para conseguirmos a nossa vitória em todas as áreas da nossa vida. Nós nos tornamos dependentes, é como se nós respiramos o ar que nós estamos respirando. Imagina se aqui fosse agora o ar impedido para nós iríamos morrer. Então, a vida com Deus, ela se torna como o ar que nós respiramos quando nós conhecemos a Deus, quando nós sentimos Deus. E aí, então, nos torna importante para nós buscarmos a Deus, para entregar desde o amanhecer, desde o momento que nós acordamos, né? Entregar a nossa vida para Deus, entregar a família para Deus, entregar os nossos caminhos para Deus, pedir para Deus proteção divina, pedir para Deus o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, meus irmãos, é muito importante. E quando nós encerramos o dia também, nós queremos estar ali ajoelhado, agradecendo a Deus, né? Antes de dormir e ter aquele encontro com o Senhor. Mas, meus irmãos, para que nós, então, tenhamos essa intimidade com o Senhor, nós temos que conhecer o Senhor.
Aqueles irmãos que querem acompanhar, abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo, vamos ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor, no capítulo 17, e alguns versículos ali que eu vou estar lendo aqui para nós entendermos o propósito de nós estarmos na presença de Deus todos os dias das nossas vidas. Nós estamos aqui, o pastor Jacob, ele apresentou um pedido, né, de oração, orar pelo nosso pastor presidente, orar pela juventude, pelo nosso evento espiritual, que muitos jovens estão se deslocando. Por que esta oração? Porque é o momento que nós falamos com o princípio e o fim, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, aquele que tem todo o poder para proteger, para nos abençoar. Diz a Bíblia, irmãos, no capítulo 17 e no versículo 29, os irmãos que podem acompanhar aí, nós vamos lendo e vamos explanando o que Deus tem para nós essa noite. Meus irmãos, aqui na palavra de Deus, no capítulo 17, versículo 29, diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, meus irmãos, quando nós vemos essa passagem, nós não podemos imaginar como que Deus é. É impossível nós imaginarmos como que Deus é. Nós não podemos materializar Deus de maneira nenhuma. Tá? A Bíblia nos apresenta aqui que nós não devemos jamais materializar Deus e apalpá-lo ou medir Deus, mas podemos o quê? Sentir Deus. Nós podemos sentir Deus. Deus nós sentimos. Por isso, meus irmãos, que o caminho de nós sentirmos a Deus é nós conhecer a Deus. E através do conhecimento de Deus, com a intimidade com o Senhor, através da oração, nós conseguimos sentir Deus. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, nós temos que confessar as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Então, mas existe o quarto ponto: e se desviar dos seus maus caminhos, aí então o ouvirei dos céus. Então Deus, meus irmãos, Ele quer que nós nos aproximamos dEle como de coração sincero, de coração se humilhando na sua presença, confessando as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Mas nessa confissão, nós temos que ter uma vida de compromisso com o Senhor. Não mais sair do pecado e voltar com uma vida de pecado. O Senhor não quer que nós tenhamos uma vida de pecado. O Senhor quer que nós nos libertamos do pecado. Que nós chegamos à presença dEle com um coração sincero, para nós, então, começarmos a agradar ao Senhor. A Bíblia Sagrada, meus irmãos,
apresenta aqui uma personagem que em um momento de fragilidade, um momento de muita luta e afrontas, ela procurou Deus, conhecido de todos os irmãos, essa passagem, que está em 1 Samuel, no capítulo 1, que é a história da mãe de Samuel, a irmã Ana. Nós vimos aqui, meus irmãos, que diz a Bíblia que esta mulher, ela era marido de um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, e o nome dele era Eucana, era o filho de Jeroão, e filho de Eliú, filho de Tou, e filho de Zuf, Efraimita. E tinha ele essas duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana, porém, não os tinha. E diz que no dia em que Eucana oferecia, no versículo 4, o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ela a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E a sua rival, ela provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, a Ana, meus irmãos, ela estava passando por afrontas, né? Porque ela tinha, estava cerrada a sua madre e ela não tinha filhos. Então, assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu, Senhor, melhor do que 10 filhos? E após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Glória ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, aqui tem um exemplo muito importante de uma mulher que já conhecia Deus. Vamos dizer que ela conhecia Deus, porque ela não foi procurar outra pessoa para se queixar, para murmurar, né? Ou até mesmo para criar uma situação de violência por causa da sua rival. Ela poderia entrar na carne, talvez agredir a sua rival, mas ela tinha intimidade com o Senhor, ela conhecia Deus, porque a Bíblia apresenta que ela conhecia Deus, que no meio desta adversidade, desta afronta, dessa dificuldade, ela não agiu na carne. Então a Ana, ela se levanta com amargura, diz a palavra, de amargura na alma, né? Mas ela vai orar ao Senhor, e ela chora abundantemente. E quando ela chorava e quando ela orava, diz a Bíblia que a Ana fazia um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Glória ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, diz a Bíblia que apresenta esta mulher de amargura, de sentimento, sofrendo muito sofrimento, chorava. Imagina, ela derramava lágrimas, mas ela foi buscar a vitória na presença do Deus vivo, do Rei dos Reis, do Senhor.
Deus está aqui nesta noite. Labaxarabagai. Se você crê, o Senhor está aqui. Se você não tem fé, vai pedindo ao Senhor. Se você veio aqui, meu irmão, minha irmã, com um propósito de receber algo de Deus que agrada a Deus, eu creio e tenho certeza que Deus fará um milagre sobre a tua vida. Porque nós estamos lendo aqui a palavra, confirmando algo de alguém que estava num estado muito difícil, uma dificuldade muito grande. Ou seja, uma mulher que estava se sentindo abandonada, isolada, uma mulher que estava se sentindo com o seu interior com um grau de inferioridade muito forte, né? Porque a Bíblia diz que estava com amargura de alma, mas ela foi para o joelho buscar a presença do Senhor. Ela foi buscar a vitória sobre a sua vida. Aleluia. E Deus deu a vitória, porque a Bíblia diz que ela se demorou a orar perante o Senhor. E porquanto Ana só no coração falava, e seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso o pastor dela, o Eli, a teve por embriagada, né? Porque o pastor Eli, você sabe a história, né? Ele já estava longe da presença de Deus, e ele já não conseguia discernir que Ana estava ali orando e estava glorificando o nome do Senhor e sentindo a presença do Senhor. E aí então, diz a Bíblia que a palavra de Deus diz que Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho, nem bebida forte, porém, venho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, veja bem, irmãos, olha o que essa mulher confessava: pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. E o Eli então respondeu: vai-te em paz. E ainda ele profetizou, ele abençoou, ele disse: o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Que coisa maravilhosa, irmãos. O seu semblante já não era mais triste. Oh, glória! Nós entendemos, meus irmãos, eu quando leio essa passagem, eu me alegro, porque aqui é o lugar. Aqui é o lugar que talvez você chegou aqui, né, que ninguém conhece o seu coração, que só Deus conhece. Só Deus conhece o interior, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é onipotente, onipresente, Ele é onisciente. Deus conhece o nosso pensamento, o nosso coração. Ele conhece a tua batalha, a tua luta, a tua dificuldade, e Ele está aqui te abençoando nesta noite. E você, se você chegou aqui como Ana estava naquela ocasião, né, angustiada, chorando, você vai sair daqui com outro semblante, um semblante de vitória sobre a tua vida. E aí, meus irmãos, diz a Bíblia que levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa. A Ramã, Eucana, coabitou com Ana e sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, o que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi, aleluia, e do Senhor recebeu. Oh, glória a Deus. Então, meus irmãos, a importância de nós entendermos de conhecer a Deus, ter uma intimidade com o Senhor. Eu gosto muito de orar ao Senhor. Agora, num final de semana, como nós trabalhamos no patrimônio, o patrimônio é trabalhar com o material da igreja, mas necessita
ter alguém que faça esse trabalho. Mas no final de semana, minha esposa estava lá em Chapada, e eu estava aqui fazendo o curso de ética ministerial. Passei aqui o sábado o dia inteiro, e o domingo até o meio-dia. Mas no sábado à noite, quando eu fui ali para a minha casa, né, sentindo a presença da minha esposa, mas um conforto tão maravilhoso de estar ali lendo a palavra e buscando a presença de Deus e orando a Deus. E Deus, irmãos, pôde me transbordar de alegria naquele momento, porque eu muitas vezes da nossa vida, na nossa caminhada, eu me recordo que muitas madrugadas, quando eu ia para a igreja orar ao Senhor, eu estava muito cansado, porque eu coloquei um propósito de orar das 2 da manhã às 4:30 da manhã, todas as noites. Mas eu tive experiências tão maravilhosas com o Senhor, porque muitas noites eu chegava lá de arrasto da igreja, mas quando eu começava a ler a palavra de Deus, rabagai, quando eu começava a dobrar o Senhor, os joelhos na presença de Deus, eu recebia poder de Deus, eu recebia uma força, porque Deus fortalecia o meu corpo, a minha alma, meu espírito, e eu estava fortificado. Parecia que eu tinha tomado, pastor Jacob, uma vitamina, né? Um fortificante, porque eu me sentia forte na presença de Deus. Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso. Muitas vezes nós vimos pessoas que dizem assim: hoje está chovendo, eu não vou na igreja. Hoje estou cansado, estou doente, mas aqui é o lugar do cansaço. Aqui é o lugar de quando nós estamos doentes. Aqui é o lugar quando nós estamos bem também. Aqui é o lugar de estar na presença do Senhor, porque nós recebemos a vitória. Meus irmãos, agora os conhecimentos do nosso Deus. O nosso Deus, meus irmãos, coisa interessante, né? Ele é o Criador. Eu quero ler na Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e alguns versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 7 e Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, glória ao nome de Jesus. Atos, capítulo 7, e vamos ler o versículo 50. Vamos ler o versículo 50. Atos 7, versículo 50. Diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. No capítulo 7, no versículo 1, nós temos aqui o Estevão, meus irmãos, fazendo um discurso. O Estevão estava fazendo um discurso, né, se dirigindo ao Sinédrio. E ele falava aqui, diz a Bíblia, então lhe perguntou o sumo sacerdote, depois nós vamos ler o versículo 50, porventura é isto assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E aí ele diz, sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Versículo 6. E falou Deus, assim que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. E eu disse, Deus julgarei a nação
E disse: Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, e assim nasceu Isaque. E Abraão o circuncidou ao oitavo dia de Isaque. Procedeu Jacó e deste os 12 patriarcas. E os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça, sabedoria perante Faraó do Egito, que o constituiu governador daquela nação, de toda a casa real. Então, meus irmãos, eu não vou ler toda aqui por motivo do tempo, mas nós vimos aqui, meus irmãos, e no versículo 50, se os irmãos puderem ler essa passagem do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqui, meus irmãos, o povo de Israel, com todos os milagres que eles viram, com todas as promessas que eles receberam da parte de Deus, eles negando com as suas atitudes o poder de Deus. O capítulo 7 do versículo 50 diz: não foi porventura a minha mão que fez estas coisas, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Aqui, meus irmãos, no capítulo 7, quando Estevão estava diante do Sinédrio, nós vimos aqui que conta a história de Israel, né, de Abraão, de Deus falando, a história de José. Mas estes homens, meus irmãos, ele mesmo apresentando a Deus, o poder de Deus, eles foram de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, e também resistiam ao Espírito Santo. Então, meus irmãos, coisa triste é quando nós temos essa revelação através da palavra de Deus, de conhecer a Deus, de conhecer verdadeiramente a Deus, e até mesmo receber os milagres, como o povo de Israel. Nós vimos lá que eles levantaram o bezerro de ouro, né? Eles idolatraram, eles fizeram tantas coisas horríveis, mesmo enxergando os sinais de Deus sobre as suas vidas. Eu acredito, meus irmãos, e tenho como entendimento, que não houve uma verdadeira intimidade com o Senhor, um verdadeiro conhecimento com Deus. Porque quando nós realmente conhecemos Deus verdadeiramente, há um temor no nosso coração. E este temor que está no nosso coração é que faz com que nós nos tornamos fiéis a Deus. Mesmo que venha a tentação sobre as nossas vidas, mesmo que venha as angústias. A Ana, como eu apresentei aqui para os irmãos, estava angustiada de alma, afrontada, e também não estava recebendo o mesmo que a sua companheira recebia, que eram os filhos. Mas ela não saiu da presença de Deus. Ela não resistiu ao Espírito Santo. Como o povo de Israel, meus irmãos, que viram os milagres, estavam lá escravizados no Egito. E aí, eles de frente ao grande mar, Deus usa ali Moisés, abre o mar, atravessa o mar, né? Vão para o deserto lá, e na caminhada eles recebem luz durante a noite, recebem água, né? Recebem todos os sinais de Deus sobre eles. E aí, quando Moisés se afasta deles, eles vão lá e manipulam um bezerro de ouro, né? Uma idolatria, e começa a idolatrar e se afastar da presença de Deus.
Eu vejo isto como falta de temor a Deus e amar a Deus de todo o coração. Porque nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. Nós entregar a vida por completo ao Senhor. Quando nós amamos a Deus, irmãos, nós enfrentamos muitas batalhas, dificuldades, mas nós não saímos da presença de Deus. Nós chegamos mais na presença de Deus. A Ana foi um exemplo, ela estava atribulada, ela não estava abençoada e recebendo bênçãos para se chegar na presença de Deus. Não, ela estava vivendo um momento de tribulação, de angústia, de sofrimento, mas isto não afastou ela da presença de Deus, aproximou ela de Deus. Ela veio para Deus. Né? Então, ali no capítulo 7 do Atos dos Apóstolos, nós vimos ali o povo idolatrando, o povo se desviando, o povo abandonando o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, Deus fez nós do pó da terra. Ele soprou o fôlego de vida. Ele tem poder, irmãos, para curar o coração, o fígado, o baço, o rim. Ele tem poder para levantar o cego, dar vista ao cego. Ele tem poder para levantar o paralítico da cadeira de roda. Ele tem poder para fazer qualquer coisa sobrenatural. E a Bíblia diz em Ageu, minha é a prata, meu é o ouro. Deus tem tudo sobre ele, meus irmãos. Tudo está sob o controle de Deus. O que nós precisamos mais? Se converter verdadeiramente de coração, de corpo, alma e espírito. A Bíblia fala em Tessalonicenses que nós temos que santificar corpo, alma e espírito. De corpo, um povo santo e irrepreensível, separado do mundo, adorando este Deus que é santo, Deus é santo! Deus é santo, irmão! E a palavra de Deus diz, sede santo como eu sou santo. Deus conhece a nossa limitação, Deus sabe da nossa fraqueza, mas nós não podemos ficar lá aprisionado às coisas ruins. Nós temos que buscar e buscar mais e mais e mais a Deus. Eu quero dar um testemunho, meus irmãos. Quando eu saí do mundo, eu saí cheio de carapichos, vamos dizer, né? Porque a ovelha, quando está lá no mundo, a ovelha está lá no campo, enche de carapichos, né? E o pastor lá tem que estar tirando os carapichos, né? E eu vim cheio de carapicho, né? Mundano. Aí, quando eu conheci a minha esposa, onde ela me levou para os caminhos do Senhor, eu andava, né, armado, 2 armas, né? Vivendo lá no mundo, e eu era meio, às vezes devido às atitudes, aos compromissos que atendia lá na rua, chegava meio nervoso, ansioso, e às vezes me tornava meio grosseiro, até com a minha própria esposa, e também algumas coisas ruins, mas um dia, ouvindo a mensagem de Deus, ouvindo a palavra, eu deixei Deus trabalhar na minha vida. Eu fui para a igreja, eu pedi a chave da igreja e disse, pastor, o senhor me empresta a chave da igreja, eu posso passar na igreja lá, porque eu preciso conversar com Deus. Eu preciso apresentar o verbo, aleluia, na oração. O verbo de falar, conversar com aquele que eu não enxergo, não vejo. E eu cheguei lá na igreja, botei a testa no chão, passei lá, noite fria, mas eu estava lá, Deus, eu quero te sentir. Deus, eu sou meio, às vezes eu estou, devido a situações aí do meu trabalho, às vezes eu peco, eu faço coisa que não quero mais fazer. Me ajuda, Deus, me ajuda, me transforma, me muda. E Deus me mudou, irmãos. Eu sempre digo, muitas vezes eu ouvi crente dizendo, mas
eu sou convertido, mas o meu facão não é coisa misericórdia, irmãos. Porque quando nós nos convertemos, nós se convertemos verdadeiramente. Há uma mudança, tem que haver mudança, tem que haver uma diferença. Nós temos que olhar para nós e ver isto está errado em mim. Eu tenho que mudar, eu quero mudar. A Ana estava com amargura de alma, ela não pegou um pedaço de pau e deu na penina. Ela não pegou qualquer palavrões e foi ofender a penina, não, ela foi de amargura de alma dizer para o Senhor, Senhor, eu preciso tirar a tristeza do meu coração, eu preciso mudar a minha vida, eu quero te pedir um filho. E Deus deu, meus irmãos. Aleluia. Agora, para encerrar, meus irmãos, sabe o que Deus quer de nós? Olha o que Deus quer aqui. Qual é a vontade de Deus para conosco, irmãos? Deus tem uma vontade. Tudo isso que eu estou falando é a vontade de Deus. E uma das vontades que o Senhor quer para nós é que nós nos arrependemos. Tem que haver arrependimento. Jesus, quando entrou lá em Cafarnaum, irmãos, era só miserável. E Jesus ia lá no meio daqueles miseráveis, aqueles, vamos dizer ali, bandido, brigão, prostituta, e estava lá. E o que Jesus disse? Olha, eu quero algo de vocês para abençoar a vida de vocês. Não estou fazendo uma troca, mas vocês têm que querer de coração sair desta vida. Que vocês se arrependam. Se arrependam. Aleluia. E o Senhor também quer, meus irmãos, que nós sejamos salvos. Porque não adianta, irmão Jaelson, nós ganhar o mundo inteiro, não adianta nós termos riqueza, não adianta nós termos aqui o cargo na diretoria, né, a maior posição, se nós não estivermos salvos, né, pastor? Se nós não ganhar a salvação, não adianta nada. Primeiramente, a minha alma. A minha alma. Eu orei 33 anos, irmãos, pela minha mãe. 33 anos. E eu passei uma noite no hospital, uma vez que a minha mãe estava lá, vim lá do interior, passar aqui em Porto Alegre a noite toda com a minha mãe, e eu pregando para ela, orando, abençoando e pedindo para Deus abençoar. Quando eu fui embora, saí alegre. Eu pensei assim, a minha mãe, eu acho que agora Deus o Senhor vai fazer algo na vida da minha mãe, porque ela ficou muito contente. Quando eu cheguei lá no interior, a minha irmã me ligou, o que vai fazer lá na mãe? Eu disse, passei a noite com ela. O que houve? Mas o que tu está pregando a tua religião? A minha mãe tinha feito uma contenda, né? Porque não tinha aceitado aquela mensagem, não tinha aceitado a oração. Mas para a honra e glória do nome de Jesus, nós vencemos. O último batismo, ela desceu as águas aqui. Porque a gente não foi lá brigar, eu não briguei com a minha irmã, eu não falei nada, fiquei quieto, mas eu fui para o joelho falar com o Senhor. Senhor, salva a minha mãe, salva a minha família. E Deus salva, e Deus, Ele faz o que nós pedimos quando nós estamos procurando agradar a Deus. E Deus quer, meus irmãos, que nós obedeçamos a Ele. E Deus quer também que nós habitemos com Ele. Habitamos com Ele através da oração, do jejum. Habitamos com Ele, meus irmãos, de estar no culto, na presença dEle. Habitamos com Ele com a mudança de vida, com a transformação, né? Sendo exemplo, procurando ser exemplo para as pessoas, mudando o nosso comportamento mundano, aquelas coisinhas que ainda estão muitas vezes ali, nós temos que enxergar e dizer, Senhor, eu quero mudar. Aleluia. Escute só, minha irmã, meu irmão, você que está aqui visitante. Não te preocupe achar que Deus não quer você. Deus quer. Não importa o estado que estamos, o que importa é nós confessar de coração. E querer, porque é uma escolha. A nossa vida são escolhas, irmãos. Mas o caminho melhor que nós podemos escolher
é estar aqui nesta noite. É estar na presença de Deus. Vamos se colocar em pé. E vamos, então, falar com Deus. Você vai falar com Deus. Você vai pedir a Deus a fé. Se você quiser dar um passo aqui na frente, venha. Né? Venha correndo. Quer receber a cura. Quer receber aí um milagre na tua família. Um milagre financeiro. Né? Uma vida espiritual. Quer receber entendimento da palavra. Deus está aqui para te abençoar. Eu sinto a presença de Deus, irmãos. Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. Entregar a vida para o Senhor. Entregar a vida. Eu vou passar ao pastor Jacob. Pastor Jacob, quem? O senhor ora? Quer que ore? Glória a Deus. Quem quer dar um passo aqui? Vem aqui, venha rápido, irmãos. Vai orando a Deus, vai buscando o Senhor. Vai buscando, Deus está aqui. Deus vai mudar a sua vida. Você, visitante que veio aqui nesta noite. Aleluia. Deus vai revelar a sua palavra para você. Aleluia. Eu convido os pastores para estar orando ali. Se tiver alguém que está aqui na frente, que quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. Aqui tem um senhor aqui, uma senhora, glória a Deus. Aleluia. Tem um casal aqui aceitando Jesus nesta noite. Aleluia. E Deus vai abençoar grandemente a vida de vocês. O pastor vai descer aí e vai fazer a confissão com os irmãos aí. E Deus vai abençoar e vai cuidar de vocês. Amém? Sua vida será diferente. A senhora crê? Vamos orar. Aleluia. Vamos orar. Feche os teus olhos. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Aleluia. Levanta a sua mão aí. Aleluia. Tem mais alguém que quer dar um passo? Aqui tem uma senhora aqui também. Amém. Glória a Deus. Mais uma senhora aqui aceitando Jesus. Aleluia. Os pastores vão estar orando aí e vão estar abençoando a sua vida. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai Celestial, pela vida dos teus filhos que estão aqui no altar. Aqui tem, Senhor, aleluia, novos futuros irmãos aceitando o Senhor como Salvador da sua alma. Pai Celestial, ajuda, Senhor, ajuda. Deus, aqui também quem está no seu banco aí, Senhor, que tem pedido para o Senhor um milagre. Eu creio que o Senhor vai fazer milagre. O Senhor já tem feito milagre. Senhor Deus, vai orando, ore, irmão. Clame a mim, diz o Senhor. Clama a mim. Senhor, em nome de Jesus, liberta nesta noite, Senhor. Cura, transforma, Jesus. Faz milagre, Jesus. Faz milagre, em nome de Jesus. Todo mal seja destruído. Senhor, derrama teu poder aqui. Derrama a tua glória, Senhor. Manifesta, Espírito Santo, a tua presença sobre a vida do meu irmão, da minha irmã nesta noite, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor, o milagre de salvação, o milagre de cura, o milagre de libertação. Vai libertando, Jesus. Vai libertando nesta noite todas as correntes, todas as ações malignas, obras do mal. Seja destruído, Senhor, nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. O teu nome, Jesus, que tem poder. Senhor Deus, age no coração, age na mente. Coloca a fé, Senhor. Coloca a fé para aquele que não tem, que possa, Senhor, aleluia, o Senhor manifestar o dom da fé. O teu poder, Jesus. Senhor, coloca a fé nos corações. Senhor, abençoa a tua igreja. Eu profetizo a bênção sobre a tua igreja.
Eu profetizo, Senhor, os milagres. Eu profetizo, Senhor, mudança de vida. Eu profetizo o poder de Deus sobre as vidas. Senhor Deus, clamamos a Ti nesta noite, crendo na vitória. O Senhor é poderoso, Pai. Vai tocando, vai libertando, vai salvando. Pelo poder do nome de Jesus. Teu nome que tem Jesus, poder, Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós Te adoramos, Jesus. 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 Aleluia. Oh, glória. Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, Jesus, por Tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite na Tua casa, este lugar que o Senhor tem escolhido como casa de oração. Senhor, nós agradecemos por Tua presença gloriosa. Nós Te agradecemos em nome de Jesus pelas vidas, por novos irmãos. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor tem feito milagre, libertando, curando, salvando. Oh glória, oh glória, oh glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora um pouco. Meu Deus, Tu sabes o que é melhor pra mim. Tu sabes o que é melhor pra mim. Tu sabes o que é melhor pra mim. Entreguei minha vida inteira em Tuas mãos. Me entreguei de corpo, alma e coração. Pra quê? Só pra Te servir. E o caminho que eu tenho que seguir, eu sei que Tu irá me conduzir, pois sei que sabes o que é melhor pra mim. Eu confio em Ti, Jesus. Eu confio em Ti, Jesus. Eu não temerei, Te obedecerei. Confio em Ti, Jesus. Levante as suas mãos e adore o Senhor e diga: eu confio em Ti, Jesus. Eu confio em Ti, Jesus. Eu não temerei, Te obedecerei. Confio em Ti, Jesus. Meu Deus, Tu sabes o que é melhor pra mim. Tu sabes o que é melhor pra mim. Tu sabes o que é melhor pra mim. Entreguei minha vida inteira em Tuas mãos. Me entreguei de corpo, alma e coração, só pra Te servir. E o caminho que eu tenho que seguir, eu sei que Tu irá me conduzir, pois sei que sabes o que é melhor pra mim. Eu confio em Ti, Jesus. Eu confio em Ti, Jesus. Eu não temerei, Te obedecerei. Confio em Ti, Jesus. Eu confio em Ti, Jesus. Eu confio em Ti, Jesus. Eu não temerei, Te obedecerei. Confio em Ti, Jesus. E onde Tu mandares eu irei.
confio em ti, Jesus. Eu não temerei, te obedecerei. Confio em ti, Xarabacandarai. Eu confio em ti, Jesus. Eu confio em ti, Jesus. Eu não temerei, te obedecerei. Confio em ti, Jesus. E aonde tu mandares eu irei, e o que me ordenares eu farei. Teu servo para sempre eu serei, pois tu sabes o que é melhor pra mim. Aonde tu mandares eu irei, e o que me ordenares eu farei. Teu servo para sempre eu serei, pois tu sabes o que é melhor pra mim. Eu confio em ti, Jesus. Glórias a Deus. Que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer.